Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor, amados irmãos e amigos amantes da EBD. Sou o pastor Rosivaldo, auxilio a boa obra de Deus em Caxias, subordinado ao nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares. Domingo 27 de outubro, estudaremos a lição 4 de adultos, cujo tema é o corpo como templo do Espírito Santo. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e a verdade prática nos diz: ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Nesta quarta, a epígrafe do texto está em Romanos 6:12, com o título "O pecado não pode reinar em nosso corpo". Assim está escrito: "Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências". Amados irmãos, obreiros, professores, superintendentes, alunos da IBD, analisando o contexto histórico deste capítulo, Paulo escreveu aos Romanos para uma igreja que ele ainda não havia visitado, compostas por judeus e gentios convertidos. O capítulo 6 aborda a questão: permaneçamos no pecado para que a graça abunde, conforme o versículo 1. Paulo havia acabado de explicar a doutrina da justificação pela fé no capítulo 3, mas precisava prevenir mal-entendidos sobre a graça. A comunidade romana enfrentava tensões entre grupos com diferentes entendimentos sobre lei e graça, conforme o capítulo 14, tornando essencial esta exortação prática. O versículo da nossa leitura diária ensina que os crentes, embora libertos do domínio absoluto do pecado, devem exercer vigilância ativa contra ele. A expressão "não reine, portanto, o pecado" assume que os cristãos têm nova posição em Cristo, conforme os versículos 4 e 11 do mesmo capítulo 6. Mas precisam viver essa realidade diariamente. O corpo mortal, aqui nesse versículo, refere-se à nossa humanidade ainda sujeita a tentações, exigindo submissão consciente a Deus, conforme Romanos 12:1. E esta tensão entre posição e prática é fundamental para a santificação cristã. Os crentes devem praticar a negação ativa do pecado em suas escolhas cotidianas, lembrando que foram crucificados com Cristo, conforme Gálatas 2:20. Isso envolve submeter cada área da vida ao senhorio de Cristo, não permitindo que paixões carnais governem, conforme Colossenses 3:5. A vitória vem através da dependência do Espírito Santo, Romanos 8:13, da renovação da mente, Romanos 12:2. Cada decisão deve refletir nossa nova identidade em Cristo, conforme 2 Coríntios 5:17, rejeitando conscientemente o domínio do pecado. Portanto, meus irmãos, o corpo não foi feito para ser escravo do pecado, mas instrumento de justiça. Não devemos mais obedecer às paixões da carne. Cristo nos libertou para que o corpo seja templo e não prisão. A santidade começa com decisões práticas sobre o que fazemos com os nossos membros. Dominar o corpo pelo Espírito é sinal de nova vida. O pecado já não reina, agora quem governa é o Senhor. A graça nos capacita a viver em vitória. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, se aprofunde mais nesse tema
ouvindo as leituras diárias semanal, sempre buscando subsídios e participando domingo na IBD, e aumente o seu cabedal de conhecimento sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Que o Senhor Deus te abençoe nesse dia e sempre. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.